A palavra de Deus diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Pai amado, que a tua santa palavra, lida, Pai, ela seja revelada para o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser. E, ó Pai, vidas sejam agora hoje convocadas, chamadas por Ti, tocadas pelo Teu Espírito, pelo Teu poder. Este lugar, ó Pai, da Tua habitação. E o Senhor está neste lugar, ó Pai, então fala conosco, Deus, que a Tua voz encha a nossa alma, encha o nosso espírito, encha, Pai amado, o nosso coração e a nossa mente. Em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, o profeta Isaías, no momento crítico da sua vida, um momento de luta, um momento de tribulação, um momento difícil da história do seu povo, diz o versículo 1, começa assim: no ano da morte do rei Uzias. Quem era o rei Uzias? O rei Uzias, em primeiro lugar, um primo de Isaías, era aparentado com ele, era amigo, era alguém que Isaías amava. E o rei Uzias era um rei temente a Deus, um rei que amava a Deus, um rei que durante o seu reinado o povo prosperou, a terra cresceu, deu vitória, houve paz durante o reinado do rei Uzias. Só que o rei Uzias terminou mal. A testa do rei ficou leprosa e o rei morreu. E aquela nação que estava crescendo, prosperando, vencendo, começou a perder, porque o rei caiu. E aquele ano foi um ano triste, um ano de miséria, um ano de luta, um ano de tribulação. Não tinha rei, não havia mais aquele rei, aquele homem abençoado por Deus. E aí Isaías toma uma atitude, diz aqui que ele vai para o templo. Ele entrou no templo, e quando ele entrou no templo, ele teve uma visão sobrenatural. Ele viu ali Deus assentado sobre o trono, entenda isso. Isaías lá fora, ele viu, não tinha rei, mas quando ele entrou no templo, lá estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E a Bíblia diz que as vestes de Deus, as vestes reais do Senhor, enchiam o templo, enchiam, e Deus estava no seu trono. E eu quero falar para você aqui nessa noite, a primeira coisa que você precisa na sua vida, talvez você passe por lutas, por dificuldades, venha para o templo do Senhor. Em primeiro lugar, seja você um templo de Deus. Se tudo está vazio lá fora, Deus, Ele quer encher o templo, e o templo é o teu coração, o templo é a sua alma, o templo é você. A Bíblia diz, 1 Coríntios 3,16, que nós somos o templo do Espírito Santo. Você quer que Jesus encha este templo? Mas para isso ele tem que ser rei. O lugar de Jesus no seu coração é o trono, ele tem que estar no trono. E ali, naquele momento em que a nação estava desgovernada, Isaías, ele vê que havia o Rei dos Reis, e ele estava no trono. Deixa Jesus assumir o trono do teu coração, deixa Jesus encher o teu templo com as suas vestes reais.
E aí Isaías viu que o templo estava cheio. E quando o teu templo está cheio, você começa a ver coisas gloriosas. Ali havia louvor. Ali diz que havia anjos serafins que são adoradores. E os serafins cantavam: Santo, Santo, Santo. Eles cantavam isso porque Santo é o Pai, Santo é o Filho, Santo é o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus é santo. E eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E aí Isaías, que lá fora, ele via a nação em decadência, ele viu os anjos cantando, que não apenas a nação, não apenas o templo, mas toda a terra está cheia da glória de Deus. E quando Deus enche o seu templo, você pode dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A minha vida está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A minha igreja está cheia da tua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A sua casa está cheia da sua glória. Essa cidade está cheia da glória de Deus. Jesus tem que assumir o trono da minha vida, da minha casa, dessa igreja, do seu coração, dessa cidade, dessa nação, do mundo. E aí, queridos, as bases do templo se moveram. Diz ele que o piso mexeu, tremeu, as colunas balançaram. Isso mostra, disso aí no versículo 4, isso mostra que quando Deus é o rei, ele move as coisas, ele abala as coisas, ele muda as coisas, porque quem está fazendo é o rei. Aquilo que eu faço, aquilo que você faz, pode ser desfeito, mas aquilo que Deus faz, homem nenhum desfará. Deus, ele move as coisas, ele abala as estruturas, e ele muda todas as coisas. E aí Isaías passou por um momento que eu e você precisamos passar. Depois desse momento que você tem de desilusão, Deus te dá a oportunidade de ter agora um momento de encanto, de brilho, de glória, de conhecer a Deus, de estar em adoração, louvando com os anjos, de ver as coisas se movendo, se abalando. Mas aí é um outro momento que você tem que passar. Versículo 5. Quando ele diz: Senhor, ai de mim que eu sou pecador. Eu sou pecador, sou um homem de lábios impuros. Ele falou: o pecado é minha boca que é suja, eu falo coisa demais. E o meu povo também. Irmãos, se tem algo que tem impedido de Deus governar uma cidade, uma nação, se tem algo que tem impedido Deus de governar uma igreja, se tem algo que tem impedido de Deus governar uma família, de Deus governar uma vida, é a língua. O povo fala demais. E nós temos que confessar os nossos pecados, confessar os nossos pecados ao Senhor. Esse momento você tem que passar por ele. Você tem que confessar os seus pecados ao Senhor. E aí, queridos, diz ali que no altar de Deus, no trono de Deus, havia fogo. Era um fogo tão intenso que os anjos não tiveram coragem de pegar e botar a mão. Eles pegaram uma tenaz, que é como se fosse uma tesoura grande, e ali pegaram aquela brasa com a tenaz. O anjo não teve coragem de colocar a mão naquele fogo, na brasa do altar de Deus, mas Isaías teve que aguentar. A brasa foi colocada na boca dele. E isso que acontece com quem tem boca de profeta. Deus, ele queima a sua língua, ele queima os seus lábios, ele te ensina o que falar e o que não falar, quando calar e quando profetizar. E Deus, ele queima os nossos lábios. E Isaías recebe o perdão, quando ele diz assim: perdoado está o teu pecado e purificada a tua iniquidade. Esse momento que nós temos que passar por ele, o momento de confessar que o nosso povo tem impuros lábios, que às vezes a gente fala demais, que as pessoas conversam demais, opinam demais, passam para frente coisas que não viu, o espírito de fofoca, de intriga, de confusão, de crítica, como aconteceu com Reuzias, que ficou leproso na testa porque falou mal do sacerdote. Irmãos, nós precisamos confessar nossos pecados, e Deus é com a brasa dele que ele faz isso. E aí Deus, ele fala, por último: quem há de ir por nós? O nós aqui é quem? Pai, Filho e o Espírito Santo. Aquele que os anjos cantaram: santo, santo, santo. Isaías ouviu Deus falar: quem há de ir por nós? Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim.
E aí Deus falou que Isaías deveria ir. E esse último momento também é o momento de nós nos tornarmos missionários. De você ser alguém usado por Deus, mas primeiro você tem que passar pelos outros momentos. Sair da desilusão, da frustração. Deixar Deus encher o teu tempo. Passar a viver em adoração e louvor ao Senhor. Você deixar Deus perdoar os seus pecados, purificar a sua vida, se arrepender. Aí sim você está pronto para ouvir o teu chamado. E Deus tem um chamado para a tua vida. Mas Ele não vai te chamar se a sua presença, a presença de Deus não estiver enchendo o teu coração. Ele não vai chamar quem Ele não estiver no trono. Ele não vai chamar quem Ele não pode estar ali no momento de adoração, louvor, que Deus opera no louvor. Ele não vai chamar quem não confessou os seus pecados. Ele chama você. Eu quero que você ore pela sua vida agora. Feche seus olhos onde você está. Jesus está chamando você. Mas primeiro Ele quer encher esse templo. Ele quer encher o teu coração. Jesus quer encher a tua vida. Ele quer encher a tua alma. Ele quer encher o teu espírito, a tua mente. Ele quer te encher. Ele quer encher como encheu aquela casa de fumaça. Como encheu aquela casa com as vestes reais do Senhor. Deixa Ele encher a tua vida. Deixa Jesus assumir o trono do teu coração. Deixa Ele ser o seu rei. Deixa Ele te perdoar. Ele te limpar, Ele te purificar, Ele te queimar. Deixa Ele queimar o teu coração, deixa Ele queimar os teus lábios. Confessa os teus pecados ao Senhor. Confessa. Confessa Ele. E aí Ele está perguntando aqui nessa noite: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Jesus quer te enviar, como enviou Isaías para profetizar e transformar aquela nação. Ele quer te enviar para o seu bairro, para a sua escola, para a sua rua, para o seu trabalho, para a sua casa. Ou te enviar para ser um homem ou mulher de Deus, um missionário, um pregador do Evangelho. Mas primeiro você tem que passar por essas etapas. Senhor Deus, nesse momento, coloca o teu povo na tua presença. Eu te peço, Senhor, levanta missionários, obreiros, homens e mulheres de Deus aqui neste lugar. Que preguem, Senhor, aqui por essas ruas, por esses ônibus, por esses comércios, por essas escolas. Levanta, Pai. Mas primeiro, Pai, assume o trono desses corações. Perdoa os pecados. E agora chama, Senhor, para cumprir o teu chamado. Em nome de Jesus.